voltando ao século XX e ao envio de missionários, então esse Scofield, ele fundou uma agência missionária, ele foi um dos fundadores da agência missionária chamada Central American Mission. Porque a gente está chegando no ponto cabeludo da história. Uhum. A gente está... veja que toda essa linha histórica a respeito do movimento missionário vai desembocar na forma como as igrejas hoje utilizam os textos bíblicos. Lembrando, a gente está falando do uso da Bíblia para justificar comportamento, para justificar defesa... Violências, né? Violências, exatamente. Então, da onde isso surgiu, né? E isso é importantíssimo, porque agora a gente vai entrar na ideia dos... por exemplo, das missões, né? Das agências missionárias e agências, vai desembocar nas agências de tradução da Bíblia, de como esses textos vão chegar e vão ser ensinados nos grupos. Exato, exato. Então, assim, tudo começa desse contato inicial com a Bíblia, porque essa visão pré-milenista de arrebatamento da igreja e a leitura literalista dos textos, e especialmente das profecias, se a gente pensar assim, esse Darby, ele influenciou outros grupos, né? Mesmo que influenciou o Scofield. Ele influenciou, por exemplo, no surgimento dos Testemunhos de Jeová, influenciou no surgimento dos Adventistas do Sétimo Dia, influenciou no surgimento, inclusive, dos Mormons. Sim. Tá tudo junto, gente. Aqui a gente vê esse pessoal como muito estranho, mas eles têm a mesma gênese, certo? E não está distinto dos evangélicos, porque o povo costuma dizer, não, eles são diferentes. Não, é tudo... Não. Saiu do mesmo, gente. Eles têm a mesma gênese. E o ponto, justamente, que eles divergem é a leitura da Bíblia. Então, os adventistas se voltaram mais para uma questão de interpretação de profecias. Então, eles tentaram referendar. A Ellen Goldwhite escreveu lá o Grande Conflito, e ela tenta dar subsídios e dar a história, comprovar que a interpretação bíblica dela era correta. Então, ela coloca até um jato, um foguete, um avião lá, como se fosse algo que a Bíblia previu. As profecias de tecnologia, né? Lógico, a gente está falando lá no século XIX, a gente está falando desse período aí. Os Testemunhos de Jeová então, preveram o fim do mundo, o retorno do Messias, não sei quantas vezes. Os Mormons levaram o pé da letra mesmo de criar um Jesus que inclusive, visitou os Estados Unidos, né? Pelo menos foram descarados, né? Eles, pelo menos, foram mais descarados, que realmente ficou tão escrachado, né? A aberração, que fica até mais fácil de perceber o problema. Tem uma série na Star Plus chamada Mormon No More, Não Mais Mormon, que vai falar desse processo de desigrejamento de algumas pessoas mormons. E tem uma série na Netflix também sobre os mormons, sobre uma vertente do mormonismo, que eu esqueci agora o nome, mas é uma vertente mais radical ainda do mormonismo. Do Pray Obey? Pray Obey, essa daí. Então, recomendo muito também para entender esse processo de fundamentalismos, né? De como esses fundamentalismos e como a Bíblia foi utilizada, é utilizada até hoje, para ditar esses comportamentos. Então, grupos mais dissidentes que utilizaram a Bíblia, utilizam a Bíblia até hoje dessa forma. E no mundo, digamos, no mundo mainstream, no mundo mais comum, evangelical, surgem outros terrores. Então, com o surgimento do comunismo e a Revolução Chinesa lá no Oriente, a possível ameaça comunista se espalhar pela Ásia inteira, inclusive pela Indochina, né? A gente tem aí a Guerra do Vietnã, foi isso, né? Sim. A tentativa de conter o avanço comunista no Vietnã, que era
a Indochina francesa. A gente tem a Indonésia vivendo nos seus auges ditatoriais uma expulsão de uma possível ameaça comunista chinesa. E a partir dos Estados Unidos a gente tem o negócio chamado terror vermelho. A gente tem o fundamentalismo, e agora a gente cabe para o campo das liberdades individuais, né? Que é o fundamento do capitalismo, né? A liberdade de ser e comprar e consumir, né? Uhum. E aí a gente tem isso atrelado à visão de leitura bíblica, de prosperidade. Quando você tem a bênção de Deus, do Deus estadunidense, você prospera, você tem capacidade de consumir, porque você tem dinheiro, você tem a ética protestante lá do Max Weber, ela é aplicada nesse capitalismo agora do século XX, também suplantado por esse fundamentalismo. E esse modelo de vida é exportado através dos missionários.